Bom, pessoal, temos aqui mais uma aula de geometria e nesta aula nós vamos falar sobre vistas e perspectiva. Bom, nós conhecemos as figuras tridimensionais, as figuras de 3 dimensões, que são comprimento, largura e altura. Todas as coisas que existem no nosso mundo real, digamos assim, são tridimensionais. Então, nós somos seres tridimensionais, os objetos são coisas tridimensionais. E aí, é interessante para nós estudarmos, por exemplo, como representar coisas tridimensionais em superfícies planas, como no caderno ou numa imagem. Então, em algumas situações, como por exemplo, para produzir uma determinada peça, como essa que está sendo utilizada para apertar essa broca, a gente, para poder produzir essa peça, precisa primeiro fazer um determinado projeto para que ela possa ser produzida. E para isso nós temos que ter, por exemplo, um desenho que apresente bem as características e as dimensões desse projeto. Mas como fazer esse desenho? Como realizar esse projeto? Bom, nós utilizamos vistas daquele objeto que nós temos a intenção de produzir. Então, nós temos aqui uma visão geral do nosso objeto e nós temos que ter vistas de todos os ângulos desse objeto em questão, para que a gente possa determinar as medidas e ele saia perfeitamente como foi planejado. Nós vemos aqui, por exemplo, a vista superior, ou seja, se você estivesse daqui de cima, olhando para esse objeto, como ele seria. A vista frontal, se você estivesse olhando daqui para lá, como é que esse objeto é visto. A vista lateral, como ele é visto daqui do lado. Mas nós podemos ter também a vista inferior, nós podemos ter a vista traseira. Então, alguns exemplos aqui de vista, da forma como você vê um determinado objeto. E é importante para a gente ter essa visão, ou seja, conseguir visualizar uma figura que é tridimensional, colocada no plano e conseguir visualizar de diferentes ângulos essa figura. Uma outra forma de utilização de vistas é para a produção de mapas. A gente produz os mapas utilizando uma visão superior, uma vista superior do local desejado. Então, por exemplo, tira-se uma foto por meio de satélite do local. Você tem ali uma vista superior daquele local e aí você consegue desenhar o mapa com base nessa vista superior. Então, é aí uma aplicação, por exemplo, para vistas. Uma outra aplicação, por exemplo, são as plantas produzidas por arquitetos. Você tem uma vista superior do local em questão e aí você consegue planejar cada espaço da casa, questão de comprimentos, questão de imóveis. Então, uma planta nada mais é do que uma vista de dentro da casa. Ou também, por exemplo, a vista da fachada. Ou seja, como é que vai ficar a frente da casa, também é uma vista. Digamos, uma vista frontal, no caso da planta, uma vista superior. Bom, quando nós falarmos de um objeto que a gente quer representar, nós vamos poder representar eles de duas formas. Ou através de uma vista simplificada, ou através de perspectiva. Por exemplo, digamos que nós temos aqui esse cubo, tá vendo? E nós queiramos representá-lo através de uma vista simplificada ou através de uma perspectiva. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes, quando a gente fala, por exemplo, num cubo, tem gente que fala, é um quadrado. Não, não é um quadrado. O quadrado é uma figura plana, bidimensional. O cubo, ele é uma figura tridimensional, de 3 dimensões. Só que, se você olhar para ele apenas dessa forma,
Se você olhar direto para ele assim, realmente você vai ver um quadrado. Então, o que acontece é que o quadrado seria uma vista simplificada do cubo. Ó, é como se você projetasse ele e aí você olhasse para a sombra dele. Não sei se dá para vocês verem aí, ó, mas a sombra dele é basicamente um quadrado, que é justamente a vista simplificada. Se você olhar de frente para ele, ou seja, a vista frontal dele, será justamente a de um quadrado. Certo? A vista simplificada, ou seja, a forma como você vê quando olha diretamente para um cubo, é um quadrado. Então essa é a vista simplificada dele. Mas uma forma um tanto simples de você representar um cubo. É muito difícil você olhar para essa imagem e dizer que é um cubo, porque você só está vendo uma das faces dele. Você está vendo ele de frente. Um desenho em perspectiva, ele lhe dá mais opções, ele lhe dá uma visualização melhor. Porque aqui você está vendo a vista simplificada, mas se eu movimentar esse cubo um pouquinho, você vai conseguir ver mais de uma face dele. E aí você tem uma visão em perspectiva. Você consegue ver melhor que é uma figura tridimensional. Você consegue ver as 3 dimensões desse cubo. Vou mostrar aqui de uma forma bem simples como é que a gente pode fazer um desenho, por exemplo, em perspectiva. Então, eu vou utilizar a vista simplificada desse cubo aqui. E a partir dessa vista simplificada, eu vou desenhar o cubo. Ó, eu vou traçar aqui uma linha que a gente chama de linha de horizonte. Vou marcar aqui um ponto que a gente chama de ponto de fuga, que é como se fosse o ponto de onde está fugindo esse cubo. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ligar esse ponto aos vértices dessa vista do nosso cubo. Vamos marcar aqui. Ó, liguei a esse vértice. Vou ligar a esse outro. A esse outro aqui de baixo também. E ao último aqui também. Bom, aí para fazer o cubo, é só você reproduzir essas linhas da vista um pouco mais acima. Essa daqui, vou reproduzir aqui, ó. Essa aqui da lateral, vou reproduzir aqui. Essa aqui, para fechar a face de cima, ó, essas duas. Essa daqui de baixo, para fechar a face lateral. Aí essa daqui em pé, ó, vai ficar aqui. Essa daqui, aqui. E essa daqui que já está marcada, ó, vou só apagar as outras linhas. Né? Então aqui nós usamos a vista simplificada para desenhar o cubo em perspectiva. Não está muito bom, mas acho que dá para ver a ideia. Algumas pessoas, né, muito comum também desenhar o cubo em perspectiva, marcando 2 quadrados, um na frente, o outro como se fosse mais acima e para um dos lados como se fosse o que está mais ao fundo, e ligando esses 2 quadrados. É uma forma também de fazer o cubo em perspectiva. Que é uma figura bem simples, na verdade, né? Bom, mas vamos ver alguns problemas que envolvem essa questão de vista e perspectiva.
Observe o desenho em perspectiva e as vistas simplificadas da pilha de caixa. Então, aqui nós temos em perspectiva, indicando aqui também, né, qual é a vista que está sendo indicada. No caso, nós temos a vista lateral, ou seja, se você olhar daqui para cá, ó, você vai ter essa visão. Se você olhar de cima, né, uma vista superior aqui, você vai ter essa visão. E se você olhar de frente para cá, você vai ter essa visão. Quantas caixas há nessa pilha? Bom, se você olhar, pensar direto, né, tentar só ver pela imagem, você pode pensar o quê? Ó, que tem 2 aqui embaixo, 2 aqui e 2 em cima. No caso, 2, 4, 6, 8. Mas, na verdade, observem aqui as vistas. Ó. Vista lateral, a gente vê 4. Ó, se você olhar daqui para cá, realmente vai ter esses 2, vai ter esses 2 em cima. Então você vai ver 4. Vista superior, ó, você vê 5. Observe que esse daqui, ó, você está olhando daqui de cima para baixo. Esse daqui é esse. Esse daqui é esse. Esses 2 do meio, né, que estão sobrepondo os 2 de baixo, estão aqui. Esse que a gente vê aqui na frente está aqui. Mas observem que tem um buraco aqui atrás. Então, na verdade, um que poderia estar escondido aqui atrás não está. Está faltando. Até dá para ver pelo desenho um pedacinho aqui faltando. Então, ó, só tem 5 embaixo e 2 em cima. A vista frontal é justamente a que a gente vê aqui, ó, os 4. Mas aí, na quantidade de pilhas da caixa, então, ó, nós só temos 5 embaixo com 2 em cima. Nós temos, então, 7 caixas na pilha.